Olá, sou Débora Souza, bibliotecária do Sistema de Bibliotecas de Guarulhos, e hoje estou aqui para mais um episódio do projeto Contos da Quarentena. Hoje lerei para vocês o conto A Aia, de Eça de Queiroz, que está no livro Contos de Eça de Queiroz, disponível no domínio público. Vamos ao conto. Era uma vez um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partilha batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho, que ainda vivia no berço dentro de suas faixas. A lua cheia, que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar, quando um dos seus cavalheiros apareceu com as armas rotas, negro de sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei. Trespassado por 7 lanças entre a flor de sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou copiosamente o rei, chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre, mas, sobretudo, chorou ansiosamente o pai, que assim deixava o filhinho desamparado no meio de tantos inimigos e da sua frágil vida e do reino que seria seu, sem um braço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temoroso era seu tio, irmão bastardo do rei, homem depravado e brávio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros, e que há anos vivia num castelo sobre os montes, com uma horta de rebeldes, à maneira de um lobo, que, de atalaia no seu fojo, espera a presa. Ai, a presa agora era aquela criancinha, rei de Mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço, com seu guizo de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia noutro berço, mas era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão, o mesmo seio os criara. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo loiro e fino, beijava também por amor dele o escravozinho, que tinha o cabelo negro e crespo. Os olhos de ambos reluziam como pedras preciosas. Somente o berço de um era magnífico de marfim entre brocados, e o berço do outro, pobre e de verga. A leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. Nascida naquela casa real, ela tinha a paixão, a religião dos seus senhores. Nenhum pranto correra mais sentidamente do que o do seu pelo rei morto à beira do grande rio. Pertencia, porém, a uma raça que acreditava que a vida da terra se continuara no céu. O rei, seu amo, de certo já estaria agora reinando em outro reino, para além das nuvens, abundantes também em searas e cidades. O seu cavalo de batalha e as suas armas, os seus pajens, tinham subido com ele às alturas. Os seus vassalos, que fossem morrendo, prontamente iriam nesse reino celeste, retomar em torno dele a sua vassalagem. E ela um dia, por seu turno, remontaria num raio de lua e habitar o palácio do seu senhor, e afiar de novo o linho de suas túnicas, e acender de novo a caçoleta dos seus perfumes. Seria no céu como fora na terra, e feliz na sua servidão. Todavia também ela temia pelo seu príncipezinho. Quantas vezes com ele pendurado no peito pensava na sua fragilidade, na sua longa infância, nos anos lentos que correriam, antes que fosse ao menos o tamanho de uma espada. E naquele tio cruel, de face mais escura, que a noite e coração mais escuro que a face, faminto do trono, espreitando de cima do seu rochedo entre os alfanjes da sua borda. Pobre príncipezinho da sua alma,
com uma ternura maior, o apertava nos braços. Mas o seu filho chorava ao lado, e ela, para ele, que os seus braços corriam com um ardor mais feliz. Esse, na sua indigência, nada tinha a recear a vida. Desgraças, assaltos da sorte, mas nunca o poderiam deixar mais despido das glórias e bens do mundo do que já estava ali no seu berço, sob o pedaço de linho branco que o resguardava a sua nudez. A existência, na verdade, era para ele mais preciosa e digna de ser conservada que a do seu príncipe, porque nenhum dos outros cuidados com que ela enegrece a alma dos senhores roçaria sequer a sua alma livre e simples de escravo. E como se o amasse mais por aquela humildade ditosa, cobria o seu corpinho gordo de beijos pesados e devoradores, dos beijos que ela fazia ligeiros sobre as mãos do príncipe. No entanto, um grande temor enchia o palácio, onde agora reinava uma mulher entre as mulheres. O bastardo, o homem de rapina, que errava no cimo das serras, descera a planície com a sua horda, e já através de casais e aldeias felizes ia deixando um suco de matança e ruínas. As portas da cidade tinham sido seguras com cadeias mais fortes. Nas atalaias ardiam lumes mais altos, mas à defesa faltava disciplina viril. Uma roca não governa como uma espada. Toda a nobreza fiel perecera na grande batalha. E a rainha, desventurosa, apenas sabia correr a cada instante ao berço do seu filhinho e chorar sobre ele a sua fraqueza de viúva. Só a ama leal parecia segura, como se os braços em que estreitava o seu príncipe fossem muralhas de uma cidade que nenhuma audácia poderia transpor. Ora, uma noite de silêncio e de escuridão, indo ela a adormecer já despida no seu catre, entre os seus dois meninos, adivinhou mais que sentiu um curto rumor de ferro e de briga, longe à entrada dos vergéis reais. Embrulhada à pressa num pano, atirando os cabelos para trás, escutou ansiosamente. Na terra areada entre os jasminheiros corriam passos pesados e rudes. Depois houve um gemido, um corpo tombando molemente sobre as lajes, como um fardo. Descerrou violentamente a cortina, e além ao fundo da galeria avistou homens, um clarão de lanternas, brilhos de armas. Num relance tudo compreendeu. O palácio surpreendido, o bastardo cruel vinha roubar e matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem uma vacilação, uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga, e tirando seu filho do berço servil, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real, que cobriu com um trocado. Bruscamente, um homem enorme, de face flamejante, com um manto negro sobre a cota de malha, surgiu à porta da câmara. Entre outros, que erguiam lanternas, olhou, correu o berço de marfim, onde os brocados luziam, arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro, e abafando seus gritos no manto, abalou furiosamente. O príncipe dormia no seu novo berço, a ama ficara imóvel, no silêncio e na treva. Mas mais brados de alarme atroaram, de repente, ao palácio. Pelas janelas perpassou o longo flamengar de tochas. Os pátios ressoavam com o bater das armas. E desgrenhada, quase nua, a rainha invadiu a câmara, entre as aias gritando pelo seu filho. Ao avistar o berço de marfim com as roupas desmanchadas, vazio, caiu sobre as lajes num choro, despedaçada. Então, calada, muito lenta, muito pálida, a ama descobriu o pobre berço de verga. O príncipe lá estava quieto, adormecido num sonho que o fazia sorrir. Lhe iluminava toda a face entre os seus cabelos de ouro. A mãe caiu sobre o berço com um suspiro, como cai um corpo morto. E nesse instante, um novo clamor abalou a galeria de mármore. Então o capitão das guardas
e sua gente fiel. Nos seus clamores havia, porém, mais tristeza que triunfo. O bastardo morrera, colhido ao fugir entre o palácio e a cidade, esmagado pela forte legião de arqueiros, sucumbira ele e 20 de sua horda. O seu corpo lá ficara, com flechas no flanco, numa poça de sangue. Mas, ai dor sem nome, o corpinho tenro do príncipe lá ficara também, envolto num manto já frio, roxo, ainda nas mãos ferozes que o tinham esganado. Assim, tumultuosamente, lançavam a nova cruel os homens de armas, quando a rainha, deslumbrada com lágrimas entre risos, ergueu nos braços para lhe mostrar o príncipe, que despertara. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvara? Quem? Lá estava, junto do berço, de marfim vazio, muda e hirta, aquela que o salvara. Serva sublimemente leal, fora ela que, para conservar a vida do seu príncipe, mandara à morte o seu filho. Então, só então, a mãe ditosa, emergindo da sua alegria estática, abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa. E a beijou e lhe chamou irmã do seu coração. E de entre aquela multidão que se apertava na galeria, veio uma nova, ardente aclamação, com súplicas de que fosse recompensada magnificamente a serva admirável que salvara o reino e o rei. Mas como? Que bolas de ouro podem pagar um filho? Então o velho, de casta nobre, lembrou que ela fosse levada ao tesouro real. E escolheste, de entre essas riquezas, que eram como as maiores dos maiores tesouros da Índia, todas a que os seus desejos apadecesse. A rainha tomou a mão da serva e, sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez, com um andar de morta, como um sonho, ela foi assim conduzida para a Câmara dos Tesouros. Senhores, aias, homens de armas seguiam num respeito tão comovido que apenas se ouvia o roçar das sandálias nas lajes. As espessas portas do tesouro rodaram lentamente. E quando um servo destrancou as janelas à luz da madrugada, já clara e rósea, entrando pelos gradeamentos de ferro, acendeu um maravilhoso e faiscante incêndio de ouro e pedrarias. Do chão da rocha até as sombrias abobadas por toda a câmara reluziam, cintilavam e refugiam os escudos de ouro, as armas machetadas, os montões de diamantes, as pilhas de moedas e os longos fios de pérolas. Todas as riquezas daquele reino acumulado por 100 réis durante 20 séculos. Um longo lento e maravilhado passou por sobre a turba que emudecera. Depois houve um silêncio ansioso, e no meio da câmara, envolta no refulgêncio preciosa, a ama não se movia. Apenas os seus olhos brilhantes e secos se tinham erguido para aquele céu, que além das grades, se tingia de rosa e de ouro. Era lá nesse céu fresco de madrugada que estava agora o seu menino. Estava lá e já o sol se erguia, e era tarde e o seu menino chorava de certo e procurava o seu peito. Então a ama sorriu, estendeu a mão. Todos seguiam sem respirar aquele lento e mover da sua mão aberta. Que joia maravilhosa, que fio de diamantes, que punhado de rubis ela ia escolher? A ama estendia a mão e sobre um escabelo ao lado, entre um molho de armas, agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas, e que valia uma província. Agarrara o punhal e com ele apertara fortemente na mão, apontando para o céu, onde subiam os primeiros raios de sol. Encarou a rainha, a multidão e gritou: "Salvei o meu príncipe, e agora vou dar de mamar ao meu filho." E cravou o punhal no coração. Obrigado e até a próxima história.